Primeiro, a gente mata o anjo da casa. Muita atenção. Observe se ele está mesmo morto ou se fingindo de morto, como fazem as baratas, que, para escapar de seus predadores, se jogam no chão, de barriga para cima e seguram o ar. Uma vez confirmada a morte do anjo da casa, melhor cremar seu corpo. Evita-se o ressuscitamento, pois já sabemos de suas várias artimanhas para se imortalizar. Uma vez cremado, espalhe as cinzas pelas montanhas e serras mais altas, para que possam viajar sem que nenhuma ave impeça seu voo. Jogue também nos oceanos e rios. Na correnteza e maresia, viajará por terras e países tão diversos. Nas noites das cidades pequeninas e das gigantescas também, o coloque para ver a madrugada surgir e contar as estrelas deitado no chão de qualquer lugar, já sem medo algum. Uma vez realizado tudo isso, queime os papéis, as rolhas, os rolos de filme da vida que não era sua, dos sonhos que não eram seus, dos compromissos agendados que não eram seus, para que nunca tivesse tempo de andar descalça. Queime junto ainda o descaso e a falta de cuidado. Bom, Mulher entre Linhas, né? Eu acho que esse é um dos primeiros textos, 2020. 2020 foi um ano que eu tive coragem de fazer algumas coisas, né? Inclusive de pensar em e colocar os textos que ao longo da minha vida eu vim escrevendo, e eu vim escrevendo de forma muito sem compromisso, no sentido de publicar, de dizer, não, eu vou escrever para um dia eu publicar, de forma alguma. Eu até comentei uma vez com a Núbia, que isso tudo começou porque a minha orelha coçava, e ela achou até engraçado. E coçava no sentido como se tivesse uma coceira na cabeça, e aí isso vinha a qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. Eu estava no ônibus, eu estava, sei lá, em qualquer situação, dormindo, e aí eu senti uma necessidade muito incômoda de colocar isso para fora, porque eu também me sentia muito sufocada, no sentido eu preciso escrever, alguma coisa eu preciso colocar. E eu me lembro que uma vez um amigo, eu acho que até a Dani conheceu ele, um amigo escritor aqui de Maricá, que era músico também, já eu me lembro do nome dele, Délcio Teobaldo. Um dia ele disse para mim, ele viu algum texto meu, acho que em alguma rede social, e disse: eu gosto da forma como você escreve, porque parece que você está conversando com os outros, né? E eu gostei disso, assim, dessa escrita, de pensar que eu posso escrever sobre o cotidiano, e que o cotidiano, e aí pensando um pouco também no Manuel de Barros, as coisas desimportantes, elas são as coisas mais importantes, né? E é isso, assim, queria dizer que esse livro ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, edital 31/2021 da Sejusel Codec, Governo do Estado de Rondônia. Segunda edição Marechal Rondon, Prêmio de Produção Literária, Fonográfica e Digital para divulgação de expressões culturais. Eixo 1, publicação de livros e revistas culturais, categoria A, publicação de livro inédito individual. Assim, obrigada, Núbia e Dani, por terem aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo. Na verdade, é um bate-papo sem grandes formalismos, e aí eu vou passar a palavra para cada uma, para que cada uma possa se apresentar e o papo
rolar solto, literalmente. Vou começar com a Núbia. Oi, querida Fernanda. Oi, Dani. Muito prazer. Eu ouvindo você ler o, o conto, né? 2020. O 2020, o nome dele é 2020, por sinal. Ele Aham. estava lá com esse nome, eu até. Bom, deixa eu me apresentar, porque senão também assim não dá, né? Começar direto. Eu sou editora, pesquisadora, escrevo também um pouco, e eu conheço a Fernanda há algum tempo, ela sabia que eu era editora, e ela ganhou esse prêmio no, no concurso, né, no edital Aldir Blanc, para publicar esses primeiros escritos dela, que ela já publicou coisas, é produtora de muito conteúdo, curadora de festival de cinema, e tinha feito um livro sobre o Guaporé, né? Recentemente, eu tinha visto o seu trabalho do Guaporé. E aí ela perguntou se eu queria ser a editora dela. Eu me senti honrada, porque eu gosto muito do trabalho dela. Não conhecia o trabalho, a escrita dela, né? Nesse sentido. Conhecia a escrita mais ligada aos trabalhos do Festival de Cinema da Amazônia, do livro do Guaporé, eu vi que ela escreveu aberturas, introdução, até no Amazônia das Palavras também, né, o outro livro, mas eu não conhecia esse lado, né, digamos assim. E a o meu primeiro impacto, quando eu li os originais que ela me deu, né, para ler, são vários, são textos curtos, pequenas crônicas, uns contos do cotidiano, alguns poemas. Eu li tudo e eu me lembro que eu falei para ela assim: eu estou quieta aqui, Fernanda, não é porque eu não gostei do seu trabalho, não, é porque eu estou triste, porque eu senti em alguns momentos a dor que entende, para nós, entende, mulheres, entende, nesse mundo. E lembrei da Clarice Lispector, até ela ficou assim, mas eu fico muito honrada por lembrar da Clarice Lispector. Eu falei, bom, pois é, mas é uma coisa que tem na sua escrita que eu não vou chamar de feminista, porque eu não acho que seja esse o tema. O tema, mas o feminino está ali. Quer dizer, é uma alma feminina, digamos assim, se manifestando, se expressando num mundo que é dominado pelo patriarcado e que, em vários níveis, cada mulher, entendeu? Até os homens são impactados por isso também. A gente, às vezes, fala da coisa assim, como as mulheres sofrem nesse patriarcado, mas sofre todo mundo, porque é um mundo que está desvirtuado do equilíbrio, da harmonia. Então, tem algumas coisas que estão relacionadas ao feminino, entende? Como o acolhimento, a delicadeza e tal, e que, de certa forma, os homens estão. Eu não quero dizer a palavra proibido, mas, digamos, a gente não dá muito acesso, quer dizer, a gente que eu quero me falar, a sociedade não espera, entende, delicadezas, bordados, entende, dos homens, só espera isso das mulheres e não espera que as mulheres também tenham as suas fúrias e as suas potências exibidas. Então, quando a mulher se expressa, no caso aqui a Fernanda se expressando através da escrita, a gente vê a potência, entende? E o mundo que está abafado. Tem alguns textos que até me dá vontade de citar aqui, Fernanda, do seu trabalho, que eu gosto muito. Núbia, Fale. desculpa te interromper, a Dani se apresenta e a gente volta para a escrita. Pode ser? Tá ótimo. Claro, claro, claro. Vamos lá.
Porque tem que me dar freio, porque eu vou aqui pensando numa coisa, noutra, então me diz mesmo. Vai lá. Oi, gente. Bom, estou aqui agradecendo muito a Fernanda por esse convite. Bom, a minha vida tem sido conhecer mulheres maravilhosas e dizer para essas mulheres o quanto elas são maravilhosas, né? Eu vou só fazer uma introduçãozinha para falar da Fernanda, que eu não conheço essa Fernanda com essa produção, com essa potência tão grande antes do livro, né, desse livro agora. Mas conheci ela com conversas, né? Por meio de algumas conversas que a gente vem tendo quando a gente se encontra. São encontros pontuais, mas muito ricos. E eu me identifiquei de uma forma com ela muito interessante. Primeiro porque sempre há uma identificação do feminino, né? Como a Núbia disse. É aquela coisa de mulher mesmo, né? Reconhecendo, identificando quem está ali na frente, sentindo as mesmas dores, né? Com os mesmos conflitos. E a gente fala assim, dá a impressão que mulher só sofre, né? Não, mulher, a gente tem muita coisa boa, sente muita coisa boa e compartilha também, tanto com outras mulheres quanto com homens, obviamente. Mas a gente sabe que tem um grande peso nisso tudo e por muitas vezes é esse peso que nos aproxima. E daí também surge muita coisa boa, né? Também surge muita leveza e eu acho que esse foi o canal, né, principal que nos uniu, que nos aproximou. E me apresentando agora, eu sou Daniela. Meu nome, assim, o nome que eu jogo aí, né, de expressão é Dani Lopes. Me descobri poeta, escrevo, estou começando a escrever contos também. Eu sei que não tem nada formal aqui, mas assim, tem umas coisas, né, que eu tento colocar no roteirinho para não esquecer, porque a gente faz muito, né, a gente produz muito. Então, eu também sou do teatro, eu sou artesã, sou artista visual, tenho 2 filhas lindas. A Fernanda não falou dos filhos, né? Minhas filhas são criaturas maravilhosas que me ensinam muito o tempo todo, né? E eu digo hoje que eu sou mulher e essa mulher tentando sempre se completar cada vez mais, né? Ser plena com ela mesma por causa delas, né? A gente gera criaturas que vão ensinar e ser nossas mães de alguma forma. E assim eu sou com a minha mãe também, acho isso muito legal. E eu estou indo para o meu primeiro livro, vou também publicar um livro e vai ser o primeiro, e sim, estou maravilhada. Que sempre gosto de dividir isso, né? Porque eu falo para todas as mulheres, tem que fazer, tem que meter o pé e fazer, e tentar, e bater na porta, né? Porque a gente não foi criada para isso, a gente foi criada para ficar em casa. Então a gente precisa abrir a porta de casa e bater em outras portas. A gente precisa andar com as nossas próprias pernas. E precisa criar, precisa mostrar para o mundo que a gente cria, que a gente produz, que a gente é competente nisso, né? E a gente precisa ter o nosso espaço, cavar e mostrar que esse espaço é nosso. Acima de tudo, eu faço parte de um coletivo de mulheres poetas e comecei a mostrar a minha escrita muito mais por meio desse coletivo, né, que eu fui convidada a participar. Depois eu posso até falar um pouquinho mais de como esse coletivo surgiu, né, para não falar muito agora, por causa do tempo. E também faço parte de um bloco formado só por mulheres, um bloco de samba, né, e de percussão, o Saias na Folia, daqui de Isso é Niterói. bom. Ótimo, adoro. Pode me convidar para o bloco. Aí, que maravilha. E a gente vai voltar Adoro. já já. Então, assim, eu sou muito das artes, né? E sou, assim, acho que tenho uma sensibilidade, sou do axé, já que aqui não tem censura, né?
A gente não vai levar para esse nenhuma. lado, mas eu acho importante também falar sobre as nossas origens, a ancestralidade. Fui criada por avó, a avó umbandista. Tenho muito amor dela, muito amor da minha mãe, do meu pai, mas é uma outra história da participação deles na minha vida. E eu acho que eu trago tudo isso para minha escrita, né? E eu levo tudo isso para o mundo, que eu considero um mundo não o meu. A gente tem essa coisa, né, essa soberba de dizer, esse mundo não é meu, mas não é mesmo. Só que a gente tem que viver, né? A gente tem que sobreviver nesse mundo. Então, eu tento levar um pouco de mim, mostrar para ele, olha, mundo, eu sou um pouco diferente de você, mas eu tô aqui. Eu tô aqui tolerando, tô aqui vivendo e tô aqui fazendo o meu melhor. E é isso. Eu estou assim, muito grata por participar desse encontro e de conhecer a Núbia também, que a gente já tem umas trocas aqui, né? Já vai rolar umas trocas, porque eu sou assim, sou essa Vai pessoa. rolar um samba, hein? Com Vai rolar um certeza, samba. com certeza. Núbia, Sim, querida. a Dani falou um pouco dessa experiência dela como escritora, como poeta, e que agora vai lançar o primeiro livro dela. O que é o mercado para a gente? Assim, você acompanha o mercado editorial há muitos anos. Eu te conheci por causa de livros também, né? A gente se conheceu por causa dos livros. É E verdade. engraçado que eu tenho pensado muito que a literatura e os livros sempre me salvaram, né? Quando adolescente, que eu me isolava no meu mundo, achava chato ir inclusive para as festas, tá, gente? Eu fui uma adolescente que não era muito comum com as outras adolescentes, as minhas amigas, assim. 15 anos de idade, eu já tinha lido um monte de coisa da Simone de Beauvoir e do Jean-Paul Sartre, e era incentivada para que fizesse isso em casa, especialmente pela minha mãe e pela minha avó. E depois, eu estava pensando nisso, assim, eu acho que a literatura me salvou, a escrita sempre me salvou. E isso surgiu agora, assim, de eu pensar nisso. E depois, agora, recente, depois eu fico muito concentrada numa leitura muito focada em técnica, né? Fazendo mestrado, depois fazendo doutorado, e tendo que ler no mundo jurídico, do qual eu vim dele também. Então, era uma outra leitura que não literatura, né? Vamos chamar assim. E depois, agora, em 2020, com a pandemia, ontem mesmo eu disse, o que me salvou foram os livros, porque senão eu não seria como é que tinha... Não saberia dizer como é que teria sido a loucura de estar no meio de uma pandemia. Diria que isolada nunca foi algo muito incômodo para mim, o isolamento nunca foi incômodo, mas é um isolamento que a gente foi forçado a ele, e aí é diferente, né? E aí, mulher entre Medo, né? linhas no mundo, e vendo tudo que a gente tem visto, né, até hoje. Mulher entre linhas foi uma forma de sobreviver mesmo, assim, de sair, de tentar não ser aniquilada. Isso é muito forte, assim, não posso ser aniquilada de nenhuma forma. Então, Núbia, quando eu pensei no livro, eu começo pensando em mulheres, naturalmente, escritoras ao longo do tempo, né? A primeira história de notícia de um romance é de uma mulher no mundo, inclusive japonesa. Eu até citei isso no meu projeto para escrever o Mulher Entre Linhas, né? Como é que é isso, a escrita das mulheres Eu ao longo não do tenho. tempo, a partir da tua experiência, naturalmente? Eu nunca estudei esse assunto como tema, né? Entre as Uhum. mulheres escritoras. Eu nunca estudei esse assunto, então não tenho, assim, digamos, domínio para falar sobre isso.
Lógico que, sendo mulher e observando o mundo e sendo editora, eu, não só sendo editora, né, trabalhando, estando na vida, eu sempre fiquei atenta às dificuldades específicas das mulheres, né? Mas eu tenho um assunto para falar que eu acho em relação a isso, né? Por que que, por exemplo, na parte de produção escrita, né? Não vou falar só de literatura, ficção, mas produção escrita, inclusive produção científica escrita, a mulher vem, entende, depois. Bom, primeiro, porque historicamente a mulher só foi poder entrar na universidade aí, né? Agora, há pouco tempo atrás, né? Antes ela não podia, simplesmente, né? Não podia. A mulher estava confinada ao espaço doméstico e ela só saía, entende, acompanhada, né, do homem. Então já era uma espécie de prisão, entende? Quer dizer, uma prisão cultural. Essa prisão cultural, ela não é, Fernanda, você sabe disso perfeitamente, inclusive sua área de direitos, você tem de direitos humanos, quer dizer, foi preciso ter leis para dar espaço para a mulher. A gente hoje tem lei, então tem que ter tantas mulheres no partido político, tantas mulheres, entende, no projeto que você está escrevendo para não sei o quê. Quer dizer, nós estamos começando a entrar. Então, as dificuldades culturais são muitas, entende? São imensas, eu diria que são gigantescas. Entende? E, às vezes, eu percebo que eu mesma, que estou no meio editorial e tudo mais, às vezes eu percebo que ainda não há, entende, na mesma medida que o homem, entende, o reconhecimento da mulher no trabalho. Há uma preferência, digamos assim. É um negócio muito sutil, entende? Você não pode nem esbarrar, e não é feito, essa preferência não é, eu diria que não é o homem sempre que faz. Às vezes a própria mulher, entende, ela dá preferência a uma outra abordagem. Porque, entende, é uma questão de poder, entende, é uma questão de exposição. Então, a coisa mais importante que eu vejo aqui, vocês duas, que estão lançando, né? Estão, como você mesmo disse, se expondo para lançar, é isso, é você ter, entende, o impulso, o desejo e, efetivamente, expor a sua expressão. Porque é só isso que vai poder construir um tecido social, cultural, diferente. Entende? Porque se você não tem expressão, entende, da mulher, do feminino, entende? Só tem, quer dizer, a maioria do masculino, aí realmente você cria aquilo. Eu mesmo fui, a Fernanda está falando da Simone de Beauvoir, a minha formação foi literatura, eu fiz letras. Então, e eu também tive essa coisa na adolescência que ela está falando. Eu, às vezes, ficava enfiada dentro de casa lendo um livro, porque eu não conseguia parar. Não era porque eu estava fugindo da festa, é porque eu estava ali, eu tenho a imagem na minha cabeça, eu na cama, eu dormia num quarto com minhas duas irmãs, e às vezes elas saíam, faziam coisas e tal, não sei o quê, e eu sozinha, com aquele livro agarrada ali, minha mãe às vezes passava, minha filha quer ver, não, eu estou aqui, está ótimo, porque eu queria um mundo, porque a literatura ela te oferece um outro mundo, um outro lugar para pensar. Então, exatamente, essa extensão, quer dizer, o mundo são todos os mundos, né? Você estava falando, eu não sou igual ao seu mundo, mas eu tenho. É porque o mundo, essa conjunção de mundos, esse coletivo de mundos, eu acho que a ideia, inclusive, de ter o coletivo, né, como pensamento, não é ingênua,
entendeu? Não é assim só, vamos juntar nosso grupinho para a gente ficar mais forte e enfrentar o outro grupinho. Não é isso. É de poder, entende, comungar com outras ideias, outros mundos, e poder saborear outras vivências. Quer dizer, você conta como foi para você na adolescência, a Fernanda conta como foi para ela na adolescência, eu conto. Isso eu acho que é extremamente enriquecedor, entende? Porque eu, por exemplo, a gente está aqui sem censura, mas é uma coisa que eu nunca contei. Acho que eu contei, talvez, para a amiga, mas é simbólico. Eu tinha 12 anos de idade e era um domingo e meu pai ia levar todo mundo para a praia. E aí eu fiquei menstruada. Foi a minha estreia. E aí a minha mãe disse: minha filha, você não vai poder ir à praia, eu fico com você em casa. Eu fiquei danada porque eu não ia à praia, eu queria a praia, né? Era um domingo. Aí eu estava louca para ir à praia com todo mundo, 12 anos de idade, aí fiquei em casa. Aí, bom, ela fez lá um chazinho, porque eu estava com um pouco de cólica e tudo, e aí eu resolvi ler o livro que eu tinha que ler mesmo para o colégio, né? E esse livro era São Bernardo, do Graciliano Ramos, que tem um personagem feminino, que é a professora. Eu não consegui parar de ler. O impacto foi tão grande que eu lembro daquele dia como se fosse hoje. E é um livro muito triste, muito forte, e aquilo teve um impacto tão grande que eu depois quis fazer literatura, né? Fiz fazer letras. Não foi ali naquele momento, com 12 anos, que eu resolvi, eu vou fazer letras. Não foi, mas eu tenho ideia, eu tenho noção do quanto isso impactou. Quer dizer, aquela tristeza, né, que é o São Bernardo e a professora, né, e aquele mundo rural, entende, patriarcal e mortal, entende, mortal, descrito daquela forma por um homem, né, o nosso querido Graciliano, um homem excepcional, quer dizer, que tem uma história ele mesmo excepcional. Quando você lê uma história escrita pela mulher, ele tem uma outra carga. Entende? É claro que eu estou falando aqui de um escritor, entende, que tem um domínio muito grande sobre a linguagem, sobre a escrita. Não é um escritor qualquer, não é um coisa. Era um professor, né? Ele era professor, né? Se eu não estou errada, né? O Graciliano. Ele foi até, acho que, secretário de educação no município, entende, que ele morava. Enfim, ele tinha uma coisa com a linguagem. E eu acho que, assim, trabalhar a linguagem, trabalhar a expressão, no homem é de um jeito e na mulher do outro. Por que eu estou falando do Graciliano? Porque, assim como o Graciliano teve um grande impacto na minha vida, a Clarice Lispector abriu como se fosse um rio, uma estrada, um outro mundo, entende? De uma certa forma, assim, você toma consciência ali, né, na minha interpretação, eu tomei consciência do grau de massacre que a mulher vive nesse mundo pela literatura, de certa forma, porque ali está bem claro no São Bernardo, e você vai para Clarice, que é aquela figura que você não sabe o que ela está vivendo, mas ela abre uma estrada para que você, leitor, viva. Não é mais ela, é outra coisa, é outra forma, entende, pelo menos para mim foi. Eu entendi perfeitamente o que era uma mulher escrevendo pela Clarice. Engraçado, eu li outras mulheres antes, mas foi ela que me deu essa dimensão.
Dani, para você, com relação a esse enfrentamento do mercado editorial para nós mulheres. Eu acho que é um problema como em todas as outras áreas. Eu não vejo que seja diferente, entendeu? Na cultura, na música, talvez, entende? Na música você tenha, por exemplo, nas cantoras um certo privilégio, porque a mulher, entende? Como enfeite, como figura, né? Dani, Ela é mais aceita, mas eu não acho que seja mais difícil a mulher publicar, entende? Tanto na literatura, do que seja, por exemplo, a mulher ser uma maestrina, uma mulher ser uma presidente da República, a mulher ser uma presidente da Petrobras, uma mulher ser. Eu acho que a mulher está ainda com muita dificuldade de chegar nas pontas. Entende? Quer dizer, tem caminhos, mas Daniela, como é que você vê esse desafio para a gente do mercado editorial, hein? E aí, qual é a perspectiva? Entendeu? Então, isso é uma coisa nova para mim, né? Tanto quanto a literatura. Eu queria até falar um pouco disso, porque ontem a gente fez uma vivência bem interessante com um grupo de mulheres. Eu não disse aqui, mas eu já trabalhei na CODIM. A CODIM é uma coordenação de políticas e direitos das mulheres. Trabalhei no CEAM, que é uma política da CODIM, é um centro especializado de atendimento à mulher em situação de violência. E ontem, pelo Coletivo de Mulheres Poetas, a gente fez uma vivência bem legal sobre afeto e poesia. O tema era Deixe-se afetar pelo afeto. E eu percebi que a gente vem tentando trabalhar, eu pelo menos venho tentando trabalhar sempre essa coisa alternativa, essa coisa da expressão pela expressão, né? Claro que existe esse caminho acadêmico, né? Mas existe uma dificuldade, e essa dificuldade, se a gente parar para pensar no que é o povo brasileiro, né? A maior parte do povo brasileiro não tem acesso a políticas, né? A gente sabe como é que funciona. Então, existem muitas iniciativas, muitos projetos voltados, principalmente pela sociedade civil, né? Desculpa, gente, a dicção fica horrível com o aparelho. E como eu sou muito próxima também da cultura popular, dessa questão dos territórios, a gente pensa sempre assim nas alternativas, né? De levar um acesso sim, básico e levar para as pessoas, principalmente pelas mulheres, que são as que têm menos acesso, né? Num grupo de mulheres e homens, as mulheres têm menos acesso, são as mulheres que fazem mais, que produzem mais, que tomam conta de tudo, né? Que cuidam dos homens, que são responsáveis pelo sustento delas, às vezes, muitas vezes, né? Dos homens também, dos filhos, dos pais, né? Então, assim, isso é só para ilustrar um pouco a dificuldade que a mulher tem em todas as áreas, como a Núbia, né, bem disse. E esse mercado editorial não é diferente, né? Eu vou só assim, citar o coletivo mais uma vez, porque ele surgiu da necessidade da gente trazer essas mulheres escritoras de lá de trás, né, que elas não apareciam, porque, obviamente, né, todo o espaço era do homem, e elas ficaram invisibilizadas e continuaram. E aí, quando começa um movimento, né, de descobrir mulheres que escrevem, né, esse movimento do feminismo, de busca por espaços, começam a aparecer mulheres escrevendo, as pessoas falam, nossa, tem mulher escritora agora. Não, sempre teve, né? Claro, exatamente. Mulheres maravilhosas, né? E os diários, né? Uma coisa Oi? que os diários, só te Sim, lembrando isso, porque as exatamente. mulheres eram as que escreviam os diários. Quando os diários vieram à tona, na história, né, no estudo da história, da memória, a gente pôde ter outra visão, não oficial, né? Sim, Uma e visão foi doméstica.
Exatamente. E foi assim que o coletivo surgiu, né, de um grupo no Facebook que começou, e a gente postava pesquisas, né, estudos sobre mulheres escritoras. E a partir daí a gente vai percebendo, mostrando para outras mulheres, né, para o público em geral, para todo mundo, que aquilo ali sempre existiu, que é uma realidade. E aí foi bom você falar sobre os diários, Nube, porque vai ao encontro disso, né, que a gente está tentando fazer. Escrever é orgânico para a mulher precisa escrever, porque a mulher também, além de invisibilizada, ela sempre foi muda, né? Então, ela não Exatamente. falava, mas ela conseguia escrever. Então, lá, Exatamente. como hoje a gente fala, né, que essa galera, que eu falo que é a galera do Instagram, porque eu choro no banheiro, né? Sempre foi assim. A gente sempre teve aquelas fugas, né, aqueles locais para fugir, para chorar as nossas mágoas e para botar para fora de alguma outra forma. E a escrita é uma delas, né? A escrita é vista como terapêutica também. Então, apesar dessa dificuldade, hoje eu acho que já tem uma abertura muito maior, né, no mercado editorial, e a gente vai percebendo que tem sido valorizada a participação da mulher, o protagonismo da mulher. Muitas editoras estão privilegiando, né, mulheres escritoras, tem editoras que são específicas. Sim. E assim, muita coisa nova e coisa sem censura, né? Como o nosso papo aqui, como o nosso bate-papo aqui. Eu participei de um edital e o nome da editora assim, é um nome que você não ouve, né, por aí, uma coisa de libertinagem, imagina, né? E essa coisa está nascendo, está vindo da mulher, desse movimento de libertação, e não para. Pode ser freado, né? A gente sabe que tem muitas forças que vão tentar o tempo todo, a todo custo, levar a gente de volta para a cozinha, para dentro de casa, né? Para dentro do quarto dos filhos. Mas é um movimento que não tem volta, né? E vai crescendo e as novas gerações vão continuando a fazer essa roda girar. Eu acho que a perspectiva é essa, é de cada vez mais mulheres escrevendo, e as mulheres estão entrando num campo que não é escrever só sobre elas, né? E aí é um campo que eu também quero entrar. Tem mulheres, as ghostwriters, por exemplo, né, que escrevem para homens publicarem com uma linguagem de homem. Poxa, mas elas estão deixando de escrever, isso é um desserviço. Não é um desserviço, a mulher tem que fazer o que ela é capaz de fazer mesmo e tem que mostrar. Então, se ela começa fazendo esse trabalho, daqui a pouco ela vai estar escrevendo para ela, vai falar sobre mulher, sim, e vai escrever sobre a ótica de um homem e vai provar que ela pode fazer isso, né? Eu acho que é ocupar todos os espaços, é provar, não, assim, mostrar para ela e para o mundo Dá que ela é visibilidade, né? isso, e mostrar essa competência, sabe? E vivenciar, e viver essa competência. Não é que eu vou fazer, estou mostrando aqui, ó. Não. Né? Quando eu digo mostrar, é mostrar de uma forma muito ampla. Né? No meu livro, por exemplo, o prefácio é da minha filha. A minha filha escreve muito. E a escrita dela é muito visceral. E ela parou com isso, né? Ela não foi à frente. Por quê? Porque o mercado quer uma profissional. Então, ela está fazendo faculdade, ela está trabalhando, ela está se especializando. Ótimo. Eu só não queria que ela parasse de escrever, né? Porque é como você disse, né, Fernanda, tem a escrita acadêmica, tem a escrita técnica, né? E a gente não pode perder essa escrita de dentro da gente, essa escrita orgânica, porque é isso, eu acho que é isso que sustenta o ser mulher. Só para finalizar, ontem nesse encontro que foi feito, foi uma roda de conversa, né? E uma das mulheres falou: o que você entende essa relação de afeto com poesia? Porque nós mulheres somos muito sensíveis e os homens não. E aí ela explicou, né? Porque o homem não foi criado para ser sensível, não sei o que, falou aquele negócio de não poder chorar. Pô, bacana, ótimo, gostei muito. Mas por que a mulher é tão sensível? E ela não soube dizer por quê. Aí ela falou, num determinado momento, ela falou: porque nós somos mães, a mulher é a mãe da humanidade. Né? Então, assim, tem essa visão romântica, essa visão que, de alguma forma, empodera, mas será que na prática ela empodera mesmo?
E a gente continua achando, e a gente continua não sabendo por que a gente é esse ser sensível, né? Então, assim, é mais uma provocação mesmo, é jogar para reflexão, né? Por que o homem, quando começa a escrever, ele vai escrever, ele tem essa sensibilidade para escrever também, mas o que aparece mais dele é a parte que não precisa mais ser legitimada, não precisa ser aceita, Exatamente. né? Porque o homem Exatamente. escreve por escrever. Todo mundo sabe que quando o homem escreve, você vai ler ali e você vai ter a garantia de ser uma coisa boa, uma coisa de qualidade, uma coisa certa, que vai servir para engrandecer o ser humano. E por que a mulher não? Ela precisa vir por esse viés da sensibilidade, né? A mãe, a criadora, a geradora, né? O nome do livro coletivo, nossa, é o Ventres. Aí você pensa assim, poxa, mas Ventres, você vai restringir um pouco, né? Porque se a gente abrir para a questão de diversidade, sabe que tem mulher que não tem útero, né? Você vai além da mulher cis, é mulher trans, né? Uhum. Então, essa coisa de ventre, tem mulher que não quer gerir, tem mulher que não pode, mas a gente coloca ventres como assim a criação, a produção, gerar mulher, gerar afeto, gerar poesia, gerar potência, né? Porque a potência pode ser potencializada cada vez mais. E é isso, assim, é essa perspectiva que a gente tem, né? Então não tem como imaginar que isso vai ficar fora do mercado editorial, até porque mercado a gente sabe como é que funciona, né? Então, É, obviamente. é aquilo Eu que acho que não. eu. Núbia, antes de você falar, assim, eu comecei lendo 2020, que, na verdade, eu estou até com vontade já de mudar o nome do 2020, tá, Núbia? Editora. Para quê? Opa, Eu comecei lendo 2020, que fala Na casa. do anjo da casa, né? Essa referência do anjo da casa não é minha. Essa referência do anjo da casa da Virginia Woolf, né? Porque Uhum. é esse sentimento que eu tenho, assim. Há um anjo também da casa, e aí, com toda a nossa carga cultural e com toda a carga do mundo patriarcal que a gente vive, que de alguma forma nos puxa para trás o tempo inteiro. E aí eu não estou dizendo que alguém está me puxando, não, alguém como um indivíduo, como uma Uhum. pessoa. É a carga cultural Exatamente. que é muito profunda e que é muito difícil. Exemplo, hoje é dia, sei lá, hipoteticamente, do rapaz do lixo passar, né? Então, Isso. eu tenho que arranjar tudo dentro de casa, eu tenho que organizar antes de trabalhar. E aí, assim, depois a escrita fica um pouco mais para frente, mais para o final do dia. Só que no final do dia, eu estou esgotada, eu não aguento mais. Mas aí, no final do dia, tem outras coisas para fazer. Então, esse anjo da casa é um anjo que nos poda muito, assim. E É um aí, carrasco. volto a repetir, não é o Carrasco. externo necessariamente individualizado, uma Não. pessoa ou filho, não é nada disso. É essa carga que a gente traz dentro da gente e que a gente a descobre atendo mesmo sendo mulheres que temos as nossas profissões, que trabalhamos fora, que somos feministas, que fazemos parte de militância política em determinados momentos da vida da gente, é algo muito introjetado e é algo muito difícil. Exemplo, quando eu mandei os textos para a Núbia e disse: Olha, Núbia, eu estou querendo, né, fazer um livro. Quando a Núbia diz para mim, eu estou em silêncio, Fernanda, eu falei: pronto, lascou. Não Assim, é. porque aí vou escrever o meu texto acadêmico, tem outras pessoas no entorno para fazer a crítica, dependendo da área, para fazer a crítica, para dizer, não, vai por aqui.
É uma escrita que eu diria, inclusive, cartesiana, né? Porque eu tenho todo um ritmo, eu tenho toda uma norma, eu tenho toda Tem uma uma norma. Tem para uma fazer. na Então, assim, academia, tem. eu estou numa escrita técnica, eu estou numa escrita cartesiana, né? E por aí vai. Agora, crônica, contos, poesia, ficou louca. E aí, quando a Núbia faz o silêncio, eu falei, lascou. Eu sou completamente irresponsável, eu pensei. Eu tive coragem de mandar para a Núbia, porque eu conheço a Núbia há muitos anos e ela é minha amiga. E eu sei que ela teria coragem de dizer: Ó, Fernanda, nada a ver. Eu falei: gente, como é que eu mando para a Núbia? Com histórico de edição, como editora, com obras magníficas, importantes para o nosso país. Enfim, como é que eu mando isso para ela, assim? Então, foi o anjo da casa atuando também. Por isso que eu preciso matá-la. Dizendo, né, ali, você não faz, não faz, Exatamente. não faz. Não, você está se metendo nisso para quê? Entendeu? Fica na tua escrita, na outra tua escrita, que é a escrita mais técnica, né? Escreve projeto, escreve introdução de livro, escreve coisas técnicas. Fica nesse lugar, que esse lugar, talvez, em tese, você seja um pouco mais, entre melhor, assim, né? Mas a A verdade é que questão é o, esse lugar de outsider da gente, ele é insuportável. Ele é insuportável. Mas diga, Núbia. você tocou num ponto importante aí, que esse eu posso falar, entende? Sobre a dificuldade da autoria, entende? Essa, digamos, que é a questão, entende? Que eu acho que é mais delicada, porque o homem, entende? Ele é o autor, quer dizer, na definição, entende, geral, da nossa sociedade, né? Esse foi o lugar que ele tomou. Tanto é que você que tem a formação toda em direito, eu não sei quando foi que deixou de ser, ou não sei nem se ainda é, tem aquele negócio de cabeça da casa, né? Não tem um negócio assim, Fernanda? Tem. Antigamente, por exemplo, é, o marido recebia uma missão para fazer no exterior. A esposa era obrigada a seguir, não era facultativo. Exatamente. Ela tinha que ir. Se ela tivesse algum trabalho, entende, naquele lugar, ela tinha que largar o trabalho para seguir o marido. Era preferência jurídica. Entende? Quer dizer, Esposa de militar. pois é, Esposa de mas não era só militar. militar, não. Não era só militar. Militar, sim, tinha isso. Não sei se ainda tem militar, talvez ainda tenha, né? Sim, ainda Porque tem. eles têm que seguir ordens, né? Não é uma questão, é questão disciplinar de Forças Armadas, que aí é outro tema, né? Digamos assim, porque Mas os homens criaram esse negócio de Forças Armadas, eles inventaram isso, eu não sei como é que acaba com isso. Eles vão ter que saber como é que acaba com esse troço. Bom, o mundo está em guerra por causa disso, né? Agora Agora, porque os soldadinhos querem. quando você fala no chefe da casa, É eu isso. me lembro, eu trabalhei um tempo com habitação, na Secretaria de Habitação, Ah, e um dos grandes desafios que a gente teve foi fazer os levantamentos socioeconômicos numa perspectiva daquele que ia perguntar, não era das pessoas o que as pessoas iam responder, não. Porque apareciam os levantamentos socioeconômicos tradicionais. Quem é o chefe da casa?
né? O casal, quem é o casal? João e Maria? Ah, tudo bem, mas se for João com Pedro, João, não está valendo. Então, se for Maria com Ana, não está valendo. Não Então, constitui família, né? esse é um exercício, inclusive, muito difícil. imagino. Assim, você olhar para as coisas simples, de dizer, bom, quem aqui é o chefe da casa? Quem é aqui que dá ordens dessa casa? É, Isso está introjetado na gente. exatamente. E aí, essa coisa da autoria, Da autoria. que eu acho que é a coisa mais legal de se trabalhar, porque é difícil. É difícil, sim. Você faz e às vezes você não assina. E eu ficava. Isso foi um negócio que eu sempre batalhei, quer dizer, dentro da minha esfera como editora, eu sempre quis que fosse assinada as coisas. Não, nada de coisa sem assinatura, que isso. Inclusive, trabalhei em instituição, né? Eu trabalhei no IFAM muitos anos, e havia o hábito de não assinar, e, enfim, e o corpo, eu não sei dizer estatisticamente se o corpo de funcionários naquela época era maiormente feminino, mas por acaso na minha área era, entende? Tinha muita mulher, entende? Museóloga, é, historiadora da arte, enfim, essas áreas assim tinha homens, arquitetas, tinha muitos arquitetos também, enfim, mas não era eu não sei estatisticamente, não posso dizer, entende? Mas no olhar assim, de maneira geral, tinha muita mulher no IFAM. E aí, principalmente na área que eu trabalhava. E eu via isso o tempo todo. Aí eu falei, mas por que não assina? Então, às vezes não assina, entende? Para não, por um certo medo, entende? Tem um certo medo de aparecer. E por que o medo de aparecer? Porque em aparecendo, você pode, de fato, começar a ser até perseguido. Entende? Se você está anônima, você está protegida pela essa invisibilidade. Né? E como o hábito de estar invisível é muito grande, entende? Foi um lugar, entende? Você elogia, quer dizer, e isso é muito pouco tempo, se você voltar nos anos 50, entende? Você volta 70 anos atrás. Na França, a mulher ainda não votava, eu acho que só vai começar a votar depois da Segunda Guerra Mundial. Pensa numa coisa dessa, olha a loucura. Entende? Olha a loucura. Entende? Essa história de chefe da casa, eu não sei, mas agora até fiquei curiosa, eu quero saber quando é que acabou isso, e se acabou. E se acabou? Não acabou. Você acha que não acabou, né? Pois não, porque... e eu acho que muitos dos levantamentos que são feitos pelo Brasil afora, essa pergunta está inserida: quem é o chefe da casa? Pois é, e na verdade, porque a gente vê... um olhar completamente vertical para a sociedade, para a família e para as relações. A verdade é essa. Né? É uma loucura, porque não cabe mais, como você falou, vocês tiveram que trabalhar no próprio formulário. Porque, por exemplo, se você vai para uma comunidade, agora a gente chama de comunidade de baixa renda, na verdade, a gente está falando de áreas empobrecidas por esse sistema louco que a gente está vivendo, de massacre mesmo, de exploração do homem pelo homem. E você vai, a maior parte das famílias, quer dizer, grande parte, eu não sou boa de números, mas eu sei que grande parte das crianças estão sendo educadas pelas mães. Sim. Os pais, não sei onde eles foram parar. Tinha que ver esse assunto dos pais desaparecidos. Mas sempre foram, Núbia, sempre foram. Os filhos sempre... a educação sempre ficou, com raríssimas exceções, muito ligada a nós mulheres, assim. E eu sei. Isso foi piorando, e agora
A gente tem o... Agora, eu acho que a gente tem um desafio, porque, assim, minha avó deixou de ser matemática, ela queria ser matemática porque não foi permitido. E aí tentaram negociar na família que ela seria pedagoga. Ela disse: Eu não quero ser pedagoga, eu gosto de número, eu quero ser matemática. lógico. E aí não aconteceu dela ser matemática. Ela foi cuidar dos filhos e dos netos, né? E aí o que acontece? Ela introjeta essa função de educar os filhos e educar os netos. E ai daquelas que não assumam essa função. Ai daquelas que não assumam essa função. Então, assim, eu acho que quando eu falo que a gente está no. Nós somos outsiders, porque somos. Porque isso está introjetado também, né? O É nosso, verdade, mas está... e o nosso medo também, Nobia, é muito profundo de se expor. É isso aí. Se Medo de expor se é muito, expor, se expor e é a muito gente... difícil. É muito difícil, é muito difícil. É uma forma de se desnudar. Entendeu? O que Exatamente. eu acho que a situação que a mulher está agora, entendeu? Aí falando de mulher mesmo, não estou nem falando de feminino, nem específico, né? A questão o feminino, mas assim, a mulher está ferrada, porque ela tem que dar conta de todo esse tudo que é exigido, entende? Lá desde os tempos imemoriais, né, que a mulher tome conta dos filhos, que a mulher tome conta da casa, que a mulher Núbia, tome conta das arrumações, da limpeza, da higiene, tudo que diz respeito à casa e à casa. coisa, está com ela. Entende? E a própria figura, digamos assim, da mulher é exigido que ela se arrume, que ela se maqueie, que ela se cuide desse ponto de vista. Entende? E a gente tem que fazer coisas, né, para se cuidar. Eu gosto, mas eu estou dizendo, o homem ele pode estar barbado, careca, barrigudo, mal vestido e tal. Ele pode se expor, ninguém vai criticar ele por isso. Agora, se Tá tudo. aparecer uma mulher toda ferrada, eu vou dizer assim, olha essa maluca. Entende? Vai logo ser taxada. Entende? Então, a Núbia, gente eu me tem uma lembrei sobrecarga. de uma coisa na hora que você estava falando, só para complementar a minha fala anterior, que eu falei da minha avó que foi ficar em casa. Isso. Então, eu tive minha avó para cuidar de mim, eu tive. Enfim, e como a grande maioria de nós, tivemos nossas avós e nossas mães. No processo de entrada no mercado de trabalho de nós mulheres, e isso não é de hoje, né, isso vem do início do século XX, final do século XIX, quem é que ficou no lugar das mães e das avós? Não ficou ninguém. Na verdade, ficou sim uma pessoa, ficou a gente. Então, a gente tem que dar conta dessa carga de estar nesse espaço do privado da educação, de cuidar da casa, de dar conta da manutenção da casa e ainda de fazer tudo, todas as outras coisas que a gente faz. Exatamente. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, uma grande amiga, que ela disse para mim: Fernanda, tem hora que eu acho que você é esquizofrênica. Eu falo, Porque tem hora não, que eu dá não sou uma doida. esquizofrênica, porque você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, você vai correr atrás do negócio do filme e está correndo atrás de milhares de coisas do cinema e da literatura. Eu falo, não, Semaira, eu não sou esquizofrênica, nós somos esquizofrênicas, todas nós mulheres, porque a dupla, a jornada que nunca termina, que nunca Nunca tem tem. fim. Nunca tem fim, não vai ter fim. Não, vai. Não é, Dani? Assim, Nunca tem fim, né? Nunca tem fim.
Eu acho que por isso e por outras, Dani e Fernanda, a nossa assinatura devia ser muito grande, sabe? Nós temos muita autoria, inclusive na educação masculina, que é um outro peso que nos caiu. Ah, os homens são assim porque vocês educaram errado. Aí você fica para vontade de pegar assim e cometer um sei lá o quê. Mas o que eu digo não é talvez a coisa mais difícil do mundo, né? Todo mundo sabe disso. Quer dizer, você mudar a cultura. Entende? A gente está num processo que ainda é inicial. Entende? Quer dizer, a gente começa ali, a Simone de Beauvoir, entendeu? Ali, no começo do século XX. Aí vem costurando ideias, entende? De como que a mulher ia se posicionar e tal coisa. Aí, ok, a gente já sabe o que tem que fazer, o que precisa fazer. A questão é como fazer. E talvez essa ideia inicial, que eu falei lá, do coletivo, eu estou achando interessante. Eu nunca fiz, não, tá? Eu não faço parte de nenhum coletivo. Eu estou com vontade agora de bolar alguma coisa, porque eu acho que, de repente, pode ser interessante a criação coletiva, não é só um dar força para o outro. Talvez a gente seja capaz de fazer isso. Eu não sei, vou estudar esse assunto. Foi uma ideia que, a partir desse artigo da Helene Sissou, que é maravilhosa, indicadíssimo para se ler, né? Porque já estou anotando aqui. É muito bom. Então, pode ser uma boa ideia, porque no mercado, voltando para a sua pergunta inicial, Fernanda, no mercado editorial, tem a maioria são os homens que estão na cabeça das editoras. Entendeu? Voltando para esse assunto, você tem mulheres editoras, entendeu? Mas muitos editores ainda estão, eu não sei bem por quê, mas, quer dizer, não sei bem por quê. É por tudo isso, certamente. Entendeu? Certamente é por esse conjunto de fatores que sobrecarrega demais a mulher, quer dizer, a mulher trabalha demais. Ela trabalha além da conta. Isso é que é um fato que talvez tenha que ter alguma solução, porque é cansativo demais, enfim, esgotado. E eu penso, Núbia, e eu acho que vocês vão concordar comigo. A gente tem trabalhado mais e mais e mais. Eu fico muito impressionada com isso, assim. A gente não para um único minuto, assim, e essa coisa do home office, eu sempre trabalhei, sempre tive escritório em casa, tentei ter, teve uma época que eu fiquei fora também, tendo escritório fora, ou tendo... ou então, quando eu estou em produção, que eu estou viajando, que eu estou trabalhando, mas, assim, quando a gente institui essa vida home office, é como se a gente tivesse à disposição, e aí isso me mata. É como se o fato da gente estar no escritório da gente, que é dentro da casa da gente, a gente tivesse à disposição de fazer outras coisas, ou de não fazer nada, de simplesmente dizer... eu tenho uma senhora que trabalha aqui comigo, que vem 2 vezes por semana, dá uma geral em casa, e aí ela falou assim, domingo você vai descansar, né? Eu estou vendo que a semana está puxada. Falei, domingo? Domingo eu vou fazer o almoço, domingo eu vou limpar o que os meus gatos precisam. Domingo? Domingo é um dia que não existe. Aliás, não existe nenhum dia à nossa disposição plena. A verdade é essa. Essa é uma questão. Sobrecarga, há uma sobrecarga. É uma sobrecarga. Muito profunda. Uma sobrecarga. E a gente um dia fez uma live para falar do impacto que isso talvez tenha nos homens. Quem está falando bem sobre esse assunto é a Maria Homem, aquela psicanalista que era casada com o Contardo, né?
Caligares, que é interessante ver, quer dizer, está um desequilíbrio, esse negócio está muito desequilibrado. Não que tivesse equilibrado, não tinha nada equilibrado, estava uma porcaria, mas agora também não está bom, assim, não está legal isso. Tem que ver como é que... Eu acho que a Fernanda falou muito bem disso, né? E a gente tenta fazer assim aquela receita, né, de dividir. Vamos dividir as tarefas. Mas não, acho que não funciona, né? Eu tenho muita dificuldade. Eu não isso funcionar na prática. É lindo na teoria, né? Mas não funciona. E aí tem toda essa questão cultural, né? Até cultural, exatamente. Né? É cultural. E como que você faz para mudar uma cultura? Né? E a gente fala, por isso é tão importante o coletivo, né, Núbia? Tanto o trabalho no coletivo, como você diz, né, pensar coletivamente e entender que isso tem que se estender, se expandir, né, porque a mudança de uma cultura é feita pelo povo todo, assim, pela sociedade, né, e esses processos, né, pressiona poder público, e a questão das leis é complexo, e como tudo já é complexo para a mulher, quando a mulher está buscando, quando ela está à frente, é mais complexo ainda, né? Intensifica essa complexidade, porque é aquele movimento que o homem, a sociedade patriarcal não quer que aconteça, né? Da mulher ir e propor, e ter um espaço de protagonismo, né? De autonomia, porque a disponibilidade vai acabar, né, Fernanda? Então, a mulher vai deixar de estar disponível o tempo todo, tanto para a família quanto para o trabalho de home office. E aí, quando você disse, né, não tem um dia, não tem um domingo, não tem, a gente não tem férias. Eu estava conversando sobre isso agora há pouco tempo. Eu nunca tive férias para mim, né? Então, assim, é uma coisa muito cruel, mas a gente não consegue ser mulher. Eu lembro que essa coisa, eu vim de Cabo Frio para morar em Niterói, e aí, assim, passeando um pouco por essa questão dos militares, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu estava terminando a faculdade e estava com um contrato encabeçado, eu sou assistente social, não falei disso, né? Dentro de um órgão de atendimento à mulher, onde fiz estágio, e aí muda tudo e não sei o que, vou trabalhar no Rio, vem todo mundo para cá. Vem o marido trabalhar aqui no Rio e vem a mulher com as crianças e tira a criança da escola, e é horrível a adaptação. E aí eu fiquei com toda essa carga durante pelo menos 6 meses de cuidar dessa adaptação das crianças, eu que tenho assim gatilho de não trabalhar, isso é uma coisa também perigosa, né, que afeta a gente, assim, porque se eu fico sem trabalhar, eu me sinto inútil. Sim. Né? A gente passa por isso. Quando você fala dessa questão de a gente está trabalhando cada vez mais, trabalhando cada vez mais. Se a gente quiser fazer o que a gente quer, se a gente quiser se dedicar, né, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, ao nosso trabalho, o trabalho que nos dá prazer, a gente tem que trabalhar mais, e mais, e mais. E sempre com aquela arma assim na cabeça apontada para cá, né? Você tem que ser melhor, você tem que render, você tem que provar para o mundo inteiro que você é capaz de ser mulher, de ser mãe, né? De trabalhar fora e de cumprir os seus objetivos lá, de fazer alguma coisa diferente ou de ter um hobby, né? Assim, é surreal. É uma coisa surreal ser mulher nesse mundo. Né? E aí do seu filho tirar nota baixa. Nossa, a culpa é da mãe. Como é que essa mãe não está vendo? Como é que essa mãe não está estudando em casa com essa criança? Exatamente. Né? Todos os problemas... Culpa mesmo. Mas, Núbia, você ia falar alguma coisa? Isso. Não, isso aí é um assunto que dá para fazer um tapete persa, né? Daqueles, a gente ficar aqui falando milhões de coisas. Que a Dani estava falando que a gente tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais. Bom, nos últimos dias eu estava dizendo o contrário para mim. Eu estava dizendo, Núbia, você precisa trabalhar menos, você precisa trabalhar menos, você precisa fazer nada, você precisa botar a perna para cima, você isso, aquilo. Eu falando para mim mesma, né?
ao mesmo tempo, eu gosto do meu trabalho, tem essa grande vontade. Não é um trabalho que me desgoste, eu gosto do meu trabalho. Então, eu tenho prazer em fazê-lo. Então, isso é uma coisa muito importante. E essa questão que eu estava falando da autoria, que é uma coisa que toca diretamente as pessoas com quem eu trabalho, né? Os autores, né? E eu fico vendo os que, quando você diz temos que trabalhar mais, quando eu digo a nossa assinatura tem que crescer, isso é que é a questão, porque isso ainda está, digamos, normatizado. Tanto é que você vê o repórter assim, como você concilia, chega lá para, sei lá, para Marisa Monte, para a nossa. Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, eu gosto muito dela. A Fernanda. Ai, meu Deus. Esqueci o nome dela agora. Perguntando para ela assim: como é que você concilia a carreira, a produtora, os filhos? Aí eu não ouvi a reportagem inteira, mas eu achei engraçado que ela disse: é uma equipe. Entende? Quando ela falou isso, eu devia até ter visto, mas eu acho que eu estava ocupada com outras coisas. Falei assim, é óbvio, entendeu? Uma pessoa que tem, eu não sei quantos filhos ela tem, mas digamos, sei lá, tem 4 filhos, entende? É uma cantora de sucesso, entende? Compositora. Então, ela também é música, ela também toca. Então, ela dança, ela faz isso, ela tem que fazer aula de dança, ela tem que tocar, Ivete, não é a Ivete? Não, não era Ivete, não. Não era Ivete. É uma outra cantora. Ela tem Gente, equipe e resta a nós surtar, né? Quase isso, né? exatamente, ela disse, é uma equipe, eu não ouvi o resultado, mas isso ficou na minha cabeça, porque eu falei assim, a pergunta que o repórter vai fazer para a coisa, como você concilia? Quer dizer, já vai com essa pergunta, concilia, porque é obrigado a conciliar, não é uma coisa assim, entende? Como é que é a educação dos seus filhos e tal? Ela já tem que responder como ela concilia. A pergunta já está levando para aquilo. Agora, alguém perguntou para o marido dela, como é que você concilia? Não, porque simplesmente não se espera que ele tenha que conciliar nada. Isso aí é que está. Quer dizer, essa mudança na cultura social é muito importante. Então, só se dá com o tempo, entende? Com o tempo e com a nossa afirmação. Quer dizer, na medida que a gente afirma, que a gente assina, que a gente se expressa, que a gente se reúne, que não é uma coisa de bandeirinha, entende? É uma coisa de ação. Eu acho que é a única solução, porque o homem que foi educado, digamos, por nós, ele já sabe disso, ele já sabe que isso está errado. Porém, ele ainda está acomodado, entende, no inconsciente, de que se ele não fizer, se ele não lavar a louça, se ele não coisa, não é um pecado mortal, entendeu? Não é uma coisa gravíssima. É uma coisa que os homens fazem, sabe como é que é? Então, tem uma licenciosidade, entende? Isso a gente está falando da coisa da lavar a louça, mas você vai levando isso para as questões maiores, né? Como, por exemplo, por que a criança tirou nota baixa, aonde que está. Quer dizer, a dificuldade, isso que a Maria Homem tem falado, entende? A dificuldade desse homem novo, né? de achar um lugar que ele também possa ser autor, que ele também possa assinar. Porque o fato da mulher estar assinando não significa que ele vai perder a assinatura, né? Essa é a questão, né? É que a gente tem que... A humanidade precisa mudar. Aí eu volto lá para o Ailton Krenak, que a gente está errado esse negócio. E a Fernanda estava falando para mim, não é possível esse patriarcado, né? Com a coisa. Isso está criando exércitos. A Virgínia Woolf, aquela que você cita muito bem no Esse Ano Eu Morri. Não, esse ano não. No passado eu morri, esse ano eu não morro.
Ou então eu vou ter que dizer o ano passado, o ano que vem, eu vou dizer assim: o ano passado eu morri, em 23 eu não morro. Eu estou exausta. A gente fica cansada. A gente está exausta, sim. A gente fica A morrendo pandemia todo ano foi. esperando que no seguinte não morra, né? Exatamente. A gente fica na esperança que a gente não morra assim. Gente, a gente já está com mais de 1 hora aqui É. e Eu 15. queria tanto falar Oi. alguma coisa do seu livro e a gente não foi para ele. Mas vamos fazer uma rodada final e aí você pode falar do livro, aí depois passar para a Dani e eu fecho. Pode ser? Pode. Então tá. Eu queria dizer o seguinte, que tem vários trechos que eu gosto muito, alguns, uns não dá para ler aqui porque são maiores e tal, mas eu altamente recomendo Advogado Mata Advogada com Fio Telefônico. É um ótimo texto. E o que eu estava falando da Virgínia, que ela cita, eu também gosto muito. E um trechinho. Não tem tantos bons, olha só. Tigres, Meninos e Homens também é uma coisa interessante, porque vai falar dessa coisa do cuidado com a criança, né, com o cuidado individual e coletivo. Nós estamos vivendo uma sociedade com muito, muito individualismo, isso está prejudicando também. Eu acho que a gente ultrapassar essa etapa para melhorar essas condições, né? Porque a gente está ficando preso, encarcerado em alguns lugares por causa da violência, porque não resolve o problema da distribuição de renda. Então, tem tantas questões que estão na trama social e junto com a questão feminina, que é mais... Cadê? Está aqui. A Fernanda está falando sobre a Virginia Woolf, e especificamente um livro da Virginia, As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra, Patriarcado e Militarismo. E ela diz assim: de uma maneira simplificada, é necessário ler e realizar uma análise mais acurada do livro. Isso ela está se desculpando porque ela não fez ainda a análise acurada. Veja bem. Então, para aqueles que se interessarem pelo assunto, né, pois num tempo de guerra, mais do que nunca, militarismo e masculinismo constituem um par indissolúvel. A guerra é seguramente um negócio de homens. Eu achei muito interessante esse parágrafo pequeno dela, porque o título do livro da Virginia Woolf é um claro feito um cristal, né? Como um diamante. Ela vai fazer várias análises, né? Eu também tenho que me desculpar porque eu não li. Eu estou aqui seguindo o que ela leu. Mas o que dá para... Mas já li outras coisas da Virginia Woolf e tenho ideia do que esteja, né, nas ideias dela. Mas a questão é assim: por que esse patriarcado, né, esse militarismo que impõe, digamos, algo que é o machismo? Hoje em dia as pessoas usam muito os machos alfa. Os machos alfas estão brigando lá na Ucrânia e na Rússia. Então, tem os dois fortinhos lá, dizendo: nós vamos matar, nós vamos matar. Realmente é isso. Quer dizer, é um nível muito baixo, né? É o patamar mais baixo do ser humano, entende? Que é matar o outro, ao invés de ouvir o outro. Pois é o domínio de Thanatos, total, sem Eros. Total. Eu acho que na fala da Dani, quando ela fala, se refere a uma mulher que comenta a gente é mais sensível, eu acho que não, assim, não é uma questão de sensibilidades, né?
Mas se permitir um movimento. A gente vive também esse princípio de Thanatos, da morte, Claro, e a gente é vítima todos os dias e todas as horas. Os dados de violência contra nós é, revelam isso, assim. Mas que Eros se sobreponha a isso nas nossas vidas individuais e nas nossas vidas no coletivo também, nesse espaço onde a gente vive também. é. Agora, para fechar aqui, que eu não vou falar mais nada, porque esse assunto está me deixando, entende, assim, com... Pois é, eu queria ler um mini que eu adoro, Uhum. da Fernanda, que se chama Joaninha. Então é o seguinte: meu filho a explicar maravilhado. Mamãe, a Joaninha, para fazer sexo, precisa abrir as asas. Sorri e pensei, nós também. É isso. Eu acho que a preocupação com o amor, com a sensibilidade, com o prazer, entende? A gente está um pouco guardião disso. A gente tem que dividir isso também para que os homens também possam ser delicados, possam chorar, possam. É isso. Super-homem, né? Obrigada pelo convite, viu, Fernanda, tanto para editar o livro, que acho que está uma graça. Tá Entre lindo. você, a ideia da Fernanda o título, né? Ela que deu, e a ideia de que ia ter linhas, né? Coisa que a gente foi elaborando um pouco. Tinha umas formigas inicialmente, depois foi mudando, entende, para o Rio, e foi também uma moça que fez, a Dani, que é Dani também, a Também a Daniele, Dani. Daniele Martins Prazeres, que fez o grafismo, que é muito fofo, está muito gostoso o livro, Colocar na altamente bolsa. recomendável. Colocar na bolsa. Coloca na bolsa, exatamente, você lê na bolsa. Dani, faz um fechamento. Então, nossa, tem tanta coisa, né? Como a Núbia Tem tanta disse, coisa. todos os assuntos que a gente está abordando aqui, ou superficialmente, ou aprofundando um pouquinho mais, tem, É um nossa, mundo. pode fazer compêndios, né? Mas eu quero pegar em alguns pontos, né, que são fortes e bem interessantes. Um deles é quando a gente fala dessa questão da sensibilidade e do amor, né? Que é tão complicado, né, a gente pensar, mas como a gente faz com que os homens cheguem nesse mundo, né? Como que a gente faz para dividir essa autoria com os homens? É muito difícil, né? Vamos lá, a cultura, né, de criação, de socialização do homem, e que gerou também o valor, a importância das coisas, né? Uhum. Porque, assim, nada que é sensível, né, é importante, assim, é visto como forte. O É, sensível é a parte frágil, né? é como se fosse a parte frágil, uma coisa que eu... Exatamente. Você ser sensível, se você for sensível, você não pode entrar para o exército, né? Você não pode ser um líder se você for sensível. Assim, as mulheres têm essa, não sei se é essa facilidade, né, para a gente estar nesse meio que a gente divide muito essas coisas, de perceber que a sensibilidade é uma qualidade muito grande, Uhum. né? É uma capacidade de você conseguir olhar para os lados, que essa coisa que o homem não tem, né? Não tem assim, a natureza do homem não permite, né? Ele tem que estar focado, né? Ele Eu tem acho que aqueles é interesses, menos a natureza e mais o que a sociedade cobra a do homem. Sim, socialização, né? a É, cultura. porque Uhum. na verdade, né, não existe essa coisa da natureza, né? A gente fala assim, eu falo natureza muito ligada à cultura, A porque o cultura. homem já nasce para ser assim, a mulher já nasce para ser assim. Isso aí é que é o problema. Aliás, a Exatamente. Maria Rita Kell, ela escreveu um livro há muitos anos atrás chamado A Mínima Diferença, em que É, ela fala que no momento em que a menina nasce,
aquele corte na vagina já define ela para o mundo, o seu desejo, enfim. Esse livro assim é maravilhoso, vale muito a pena ler assim. E da mesma forma para nós mulheres e da mesma forma também para as pessoas que nascem com testículos, né? Porque essa definição do que é masculino e do que é feminino é uma definição cultural, né? Ela não é biológica. Completamente. Ela não é biológica. Não. Sim. E quando a gente pensa assim, né? Foi muito falado também. As editoras, quem é que está à frente do mercado editorial, né? São os homens. E a gente se vê em vários setores aí com homens decidindo pelas mulheres, né? Uhum. Então, é na literatura, é dentro do trabalho, é na saúde, né? São corpos que são corpos públicos, né? Os nossos corpos são públicos. Então, assim, nós somos oprimidas de todas as maneiras. Sim. E até essa questão da autoria, né? Que me chama sempre muita atenção. A Núbia falou, né, bastante sobre isso e como é importante. E aí, lógico, né, me remeteu à minha citação sobre ghostwriters, né, sobre essas mulheres Uhum. que escrevem para homens e acabam, Uhum. né, exercitando essa coisa do homem, da escrita do homem. Claro, claro que as mulheres têm que ser autoras das suas obras. E quando eu falo assim da importância de fazer isso também, é sempre na competência, né? E de reforçar ali a competência e se apoderar daquele espaço que está aberto para poder romper, para poder ultrapassar esse limite. Eu não quero fazer isso, eu quero provar que eu posso fazer isso para mim mesma e fazer o que eu quero. Então, atravessa, como se fosse um meio, né? É atravessar aquilo ali, porque eu posso tudo. E assim, eu só concluí falando que a gente precisa, a gente tem necessidade. Opa, o Uber voltou. A gente É. tem necessidade de estar, né? De estar, de Uhum. ser, de falar sobre essas coisas, de escrever sobre tudo, principalmente sobre o que a gente não pode, né? O que a gente processa, mas não pode entregar, tipo, responder, né? Aquela Uhum. coisa da mesma moeda, porque senão é ruim para a gente mesmo, a gente acaba enfraquecendo a nossa própria luta. E é até chato, né, repetir essa coisa. A Núbia, quando fala do feminismo, né, às vezes é chato ficar repetindo, sabe? E se eu ouvir as pessoas rotulando, né? Porque você fala assim, porque esse negócio de feminismo seu aí, essa coisa de ficar sempre defendendo mulher. Então, assim, além das pessoas não entenderem o que é, né, em geral, não entenderem o que é esse movimento, né, pelo feminismo, que é mais uma libertação, uma possibilidade de levar para outros lugares, é cansativo você ficar falando que é luta, né? E cansativo ter que ser luta, né? O tempo inteiro. O tempo todo tem que ficar afirmando, autoafirmando. E, nossa, isso cansa. Mas a gente não pode deixar de fazer, né? A Sim, gente não não. pode perder isso, porque se não for a gente, e aí eu volto lá, né? No que foi muito falado também, que é essa questão da gente fazer tudo. Então, a Núbia colocou isso, nossa, de uma forma Tempo muito. ali. A gente lá atrás, né, não é ninguém, a gente de repente começa a ser alguém, a gente vai votar, a gente pode sair de casa sozinha, né? A gente pode dar o nosso nome para o que a gente faz e não o nome do marido. Tem tantos filmes Sim. que mostram isso. É. O próprio documentário, eu assisti um tempo atrás, um documentário sobre Elis Regina, que é nossa musa, minha musa. É. E mostra essa questão do trabalho em casa. E o cara chega para ela simplesmente e fala: pô, você não quer ser artista? Por que você quer ser mãe também? Como assim? Por que eu não posso ser mãe, né? Por que tem que ser privado esse direito? Me é privado esse direito de ter uma família, de ter crianças ali, né? De procriar, se eu quero ser algo além disso. Então eu não posso ser Uhum. artista, eu não posso ser as duas coisas. Aí a sociedade patriarcal vem e diz: pode, você pode, mas você tem que dar conta.
né? Se vira, tipo assim, se Não é vira. você que quer. Arque com as consequências. E a gente ouve os homens falando isso hoje, e até as mulheres. Ué, vocês não estão lutando pela revolução sexual, pela, né, revolução das mulheres? Vocês não querem nosso espaço? Vai lá ocupar o nosso espaço. Mas a verdade é que a gente não quer esse espaço masculino. A gente não quer essa lógica. Aí é que tá, é a diferença. A gente não A gente quer tem que criar um espaço feminino e não ocupar um espaço do masculino. Exatamente. A gente tem que misturar o feminino e o masculino. As duas coisas é que tem que se harmonizar para poder gerar realmente um mundo um pouco melhor do que esse que está com defeito, né? Não tem dúvida. Ninguém pode dizer, tá tudo bem, não, vamos lá que vai dar certo. Não está dando certo. Esse é um ponto. E a Núbia concluiu a minha fala lindamente. É exatamente isso, é criar um novo. E para criar um novo, Sim. não é a gente saindo e não é isso. A gente precisa dos dois, do mundo que já existe, porque a gente tem muitas coisas boas nesse mundo que já existe, que foi criado pelos homens, mas a gente também tem muita coisa boa que deixou que talvez não teve espaço, né, para existir, porque a gente não teve como criar, como mostrar, né, como colocar nesse mundo. E é isso que a gente está tentando fazer agora. Né? Não tem inimizade, né? Não tem essa guerra de sexos. Não, é juntar. A gente, quando vai ter filho, não tem que juntar lá, gente, um negócio para poder gerar uma coisa nova, uma criança, um novo ser? Vamos juntar os nossos negócios aí para poder criar um novo mundo, né? Uma coisa mais alternativa, mais leve, que não tem essa combatividade, não sei como é que fala isso, mas que não tenha essa coisa bélica o tempo todo dos homens e que, infelizmente, a gente tem que chegar com isso também, que muitas vezes a mulher só é respeitada se ela tiver essa cultura machista, masculina e bélica. Isso Enfim, que é triste, né? Isso que é triste. Eu estou concluindo aqui, agradecendo muito participar desse encontro com vocês. Espero que a gente tenha mais e mais encontros e possa criar coletivos, Núbia. Sim. Eu acredito muito no pensamento da coletividade, dessas alternativas para uma nova vida, na economia solidária, né? São conceitos que são bem interessantes, né? E, assim, só citando, né, o que eu já tinha concluído, mas uma coisa que eu deixei passar. A pandemia, para quem soube sentir, para quem soube viver, né, infelizmente passar por tudo isso que a gente passou, que até nisso a mulher foi a mais prejudicada. Se ela ensina alguma coisa, é que esse modelo que a gente tem não dá certo mesmo. Né? Não mesmo. Ela veio assim, derrubando com tudo, acabando com tudo para mostrar que não dá certo, e ela não foi embora. Né? A pandemia, ela vai estar por aí entre a gente. Vai acabar a Covid, vai diminuir, vai virar alguma outra coisa, endemia, uma doença, sei lá o quê, e viram outras. Né? A gente virão outras, e virão outras. Exatamente, e a gente precisa... No ritmo de destruição da gente, virão outras. Isso, é isso. E a gente precisa reconstruir, né? E reconstruir de uma outra forma. É isso. Gente, eu queria agradecer muito as duas e dizer para a gente se reunir agora num período um pouco mais tarde, regado, de repente, com algum líquido, né? Que eu tenho um pouquinho, mas esse aqui, né? Eu estou tomando água direto, mas assim... Eu também estou tomando água, mas até acabou a água. Está longa nosso bate-papo. A gente se encontra mesmo, assim, vamos marcar, vou trocar os telefones, dizer que eu coloquei Mulher Entre Linhas no Sul, quero colocar em outros lugares também, tá, gente? Eu quero. Que é essa dificuldade de quem escreve, assim, como agora eu vou distribuir, como agora eu vou publicar. Sim, e nesse mundo da virtualidade... Outro problema.
nesse mundo da virtualidade, assim, eu quase enlouqueço essa semana, porque eu pensei, aí mandei e-mail para tudo que é canto, para o Amazon, mandei e-mail para um monte de gente dizendo, olha só, o meu livro é de graça, tá? É de graça, não é para cobrar nada, não, mas eu quero colocar ele na sua plataforma. Esse é um desafio que a gente tem também, escrevendo ou fazendo qualquer coisa. Como é que a gente distribui? Como é que a gente disponibiliza o nosso trabalho para as pessoas, assim, né? Então, gente, grande beijo, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Fernanda, obrigada, Dani. Bom fim de semana para vocês. Obrigada. Para nós todas. Até a próxima. E outra coisa, vamos abrir as asas igual a Joaninha. Exatamente, é isso aí. Vamos abrir as asas, abre as asas sobre nós. E, como disse, só para então fechar, Fernanda, as asas, eu lembrei do Luiz Gonzaga, da música que ele diz, que diferença da mulher o homem tem. Pensando bem, a diferença é bem pequenininha. Ele fala, viu? Eu acho muito interessante isso, uma música muito antiga. Então tá, querida, um beijo. Beijos, beijos. Tchau.